Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa leitura do Alimento Diário. E o tema de hoje é o fogo santo e a sarça bendita. Ontem foi falado sobre a chama da sarça ardente e hoje veremos sobre o fogo e a sarça. Moisés viu uma sarça, um espinheiro que ardia no fogo, mas não se consumia. Você já viu um arbusto queimar? O normal seria a planta se queimar e desaparecer, tornar-se cinzas e o fogo se apagar. Mas, na visão de Moisés, a sarça ardia em chamas e não era consumida pelo fogo. Isso é extraordinário. Então, vamos entender a simbologia do fogo e da sarça. A chama de fogo na Bíblia sempre representa a glória da santidade de Deus. Quando Adão caiu e foi expulso do jardim para impedi-lo de ter acesso à árvore da vida, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa passagem está em Gênesis capítulo 3, no versículo 24, que mostra os querubins, o fogo e a espada, os quais representam respectivamente a glória de Deus, sua santidade e sua justiça. Ou seja, os querubins, os requisitos necessários para o ser humano voltar a contatar a árvore da vida. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no versículo 10 fala sobre a justiça. Quanto à justiça de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Por ter se contaminado pelo pecado, o homem precisa satisfazer essas exigências de Deus para ter acesso à sua presença. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos, porque sou santo. Por isso que o fogo que Moisés viu ardendo na sarça representa a santidade de Deus. Quando ele quis se aproximar, Deus lhe falou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Para servir a Deus é preciso nos santificar. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não podemos ser comuns. Deus é fogo consumidor, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. É Deus zeloso. E em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 3, diz: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome. Por isso que devemos servir o Senhor com espírito ardente. O fogo que arde em nós deve vir do trono de Deus. O fogo do incensário dos sacerdotes do Antigo Testamento não poderia ser um fogo qualquer. Tinha de ser um fogo vindo do altar do holocausto, que era fogo vindo do céu. Em Levítico, no capítulo 10, versículos de 1 a 12, relata o que aconteceu com Nadab e Abiú, que tomaram fogo estranho para acender o incenso e morreram fulminante. Portanto, nosso serviço a Deus é santo. Ele quer que todos nós o sirvamos, mas devemos servi-lo de acordo com os princípios divinos. E o que simboliza a sarça? A sarça é um espinheiro que representa a maldição do pecado. A terra, por causa do pecado de Adão e Eva,
foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos, isto é, espinheiros e ervas daninhas, plantas que não servem para nada. Apesar da condição negativa da sarça, o fogo precisava dela para se manifestar. A visão maravilhosa da sarça que queimava e não se consumia representava o fogo da glória de Deus. Queridos irmãos, talvez sejamos como espinheiro, como uma pessoa inútil. Deus hoje precisa de sarças. Ele, como fogo, deseja queimar em nós. Aleluia! A sarça representa o homem caído da maldição do pecado, mas Deus, com sua redenção, salvou eu e você da maldição. Em Gálatas 3, de 13 a 14, nos mostra que fomos abençoados, pois Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo veio e revestiu-se da humanidade com aparência de carne pecaminosa e morreu na cruz como uma sarça maldita. Louvado seja o Senhor. Cristo, com sua redenção, satisfez todos os requisitos da santidade de Deus. Ele removeu a maldição. A sarça é necessária para queimar o fogo, mas a sarça não é o combustível do fogo. Do contrário, a sarça se consumia. O combustível do fogo é o próprio Deus. Se nosso fogo tem se apagado, precisamos reacendê-lo. Somos apenas vaso por meio do qual a glória da santidade de Deus é manifestada. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Isso nos remete à condição da igreja como coluna e base da verdade. Como coluna, a igreja que somos nós é como uma sarça. No alto desta coluna arde o fogo que pode ser visto de longe por todos. É a luz do Evangelho, é a luz da palavra que irradia por meio do fogo que queima em nós. Aleluia! Queridos ouvintes, essa sarça que representa nossos pecados, ela está sendo purificada por Deus, que é o fogo consumidor. Esse fogo precisa ser queimado para que possamos ser purificados dos nossos pecados. Aleluia!